Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal Dani Lopes. É uma alegria muito grande contar com a presença de vocês aqui. E eu quero dizer para vocês que, por incrível que pareça, um dos roteiristas e diretores mais famosos dos Estados Unidos já ganhou até Oscar de melhor roteiro original. Falou coisas sobre a realidade do mundo espiritual dos bastidores do poder que deixam qualquer um de cabelo em pé. Eu vou explicar isso tudo para vocês e vou mostrar para vocês a maneira como isso tem uma relação direta com essa semana que a gente vive aqui no Brasil, no Carnaval, ok? Meus amigos, você está convidado a já dar o like, se inscrever no canal, né? Você também compartilhar, se você entende a importância desse conteúdo. E vamos lá entender que história foi essa. O nome dele é Roger Avery. Roger Avery, um cara muito importante aí, ele foi co-roteirista do filme Pulp Fiction, em 1994, com Quentin Tarantino. Esse é o trabalho dele ali que lhe deu maior repercussão. Ele dividiu com Quentin Tarantino ali o Oscar de melhor roteiro original em 1995, além dele ter também vencido o prêmio BAFTA e também o Independent Spirit Awards, né? E prêmios de críticos também em Nova York, Los Angeles, Chicago e Boston, entre outros, tá? Inclusive, no filme Pulp Fiction, que se você não assistiu, vale a pena assistir, apesar de ter ali eh, algumas questões ali mais sensíveis, a gente poderia dizer. Na história desse filme tem a história do relógio de ouro, né, que o personagem do Bruce Willis ganhou do seu pai. Isso aí dizem que foi uma inserção do próprio Roger Avery, que veio de um roteiro anterior que ele tinha escrito chamado Pandemonium Reigns, né, o reino do pandemônio, né. A gente sabe que Pulp Fiction marcou a história do cinema, mudou o cinema independente nos anos 90, se popularizou ali, pelo seu estilo não linear, né, diálogos pop, né, um estilo mais, assim, agressivo, porém estilizado, e alguns críticos defendem a ideia de que Avery é creditado ali como parte essencial dessa mágica inicial em torno de Quentin Tarantino. Muitos críticos e fãs veem o Roger Avery, inclusive, como o tempero secreto ali, uma espécie de secret sauce, por trás do tom mais afiado e humorístico do filme Pulp Fiction. Além disso também, ele foi diretor e roteirista de outros filmes importantes, filmes cult dos anos 90 e 2000, como Killing Joe, que em português recebeu o nome de Parceiros do Crime, né? E o filme de estreia ali como diretor roteirista, né? Um heist ali, um filme de um assalto ali no ar francês, elogiado pelo grande crítico de cinema já falecido Roger Ebert, né? Como o primeiro bank caper da geração X, né, tem um status de filme cult. Além disso também, o filme Rules of Attraction, né, ou Regras da Atração, de 2002, adaptação ali do Bret Easton Ellis, né, considerado por muitos a sua melhor obra solo, um dos filmes mais, assim, impactantes do autor, com um tom cínico, né, visual ousado. Tem muitos fãs dedicados ali também, é visto como um marco ali em adaptações literárias indie. Além disso, também, ele contribuiu em outros roteiros notáveis, como no filme Silent Hill, né, que é um filme ali, é um roteiro de adaptação do jogo, né, que se tornou cult entre os fãs de filmes mais sinistros. Beowulf também, que é um dos filmes mais interessantes que existe aí, que é um filme dirigido pelo Robert Zemeckis, que é o celebrado diretor de Volta para o Futuro, né? E o filme teve um roteiro ali feito em parceria do Roger Avery com Neil Gaiman, tá? E também contribuições no filme Cães de Aluguel, do próprio Tarantino, True Romance, que em português é Amor a Queima-Roupa, Natural Born Killers, que é Assassinos por Natureza, e a sua parceria inicial com o Tarantino, né? Ele até tem um podcast ali chamado Video Archives Podcast, que é com o próprio Tarantino, discutindo filmes clássicos, né? VHS, cultura analógica, isso é um assunto muito querido ali para os cinéfilos mais jovens e fãs ali desse cenário, né? Ele fundou a General Cinema Dynamics, né, focada em inteligência artificial para a produção. Afirmou que era quase impossível financiar filmes tradicionalmente, mas com a inteligência artificial conseguiu colocar 3 longas em produção,
um natalino ali, um faith-based e outro épico romântico de guerra, né. Isso o posiciona ali como um dos primeiros cineastas premiados a apostar tudo ali na inteligência artificial, que pode torná-lo influente no debate sobre o futuro do cinema, né. Então, esse é o cara. Agora, o que que aconteceu? Roger Avary, ele fez 2 participações recentes no maior podcast do mundo, que é o Joe Rogan Experience, e nessa última aparição ele falou coisas extremamente estranhas, estarrecedoras, pesadas e profundas, né. Ele faz ali uma comparação, com a maneira como o cinema funciona e a maneira como os vampiros agem. E ele fala sobre os luciferianos dentro da indústria cinematográfica. E ele diz o seguinte, ele falou mais ou menos assim: "Acho que os luciferianos lançam um feitiço no mundo. É exatamente como os vampiros que não conseguem entrar numa casa a menos que sejam convidados. Eles, te avisam com antecedência o que está acontecendo e ele fala claramente: "Isso é programação preditiva". Lembrando que no meu livro À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, a gente tem um dos acho que é um dos primeiros artigos em português que tratam desse tema, né. Deixa eu pegar a capinha do livro aqui para você ver. Se você não tem ainda o À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, aproveita para adquiri-lo lá na livraria.danielausch.com.br ou em qualquer outra livraria aí que está disponível para vocês, tá bom? Então, meus amigos, nesse livro eu claramente falei sobre a programação preditiva, que é aquele costume estranho em que os filmes parecem prever o futuro. E na verdade eu já mostrei para vocês que aquilo ali é uma espécie de condicionamento das pessoas para que elas ajam e reajam conforme eles querem na hora que o evento programado acontecer. Além disso, também, dentro de uma visão mais mística e ocultista, eles estão criando uma verdadeira egrégora, que é aquela maneira de você fazer com que muitas pessoas fiquem pensando sobre um assunto para fazer com que aquilo consiga vir à tona, tá certo? Se chama de egrégora no ocultismo. Então, ele falou claramente, isso é programação preditiva, né. E ele diz: "Uma vez que as pessoas assistem, falam sobre isso em voz alta, colocam pra fora, fazem brincadeira, fazem sketches, e aí o que que acontece? Quando você vê a programação preditiva, aquilo entra na sua mente, todo mundo fica pensando sobre aquilo, e você às vezes se diverte e ri com um negócio desse, pronto, agora tá todo mundo condicionado e quem viu, riu e se divertiu com aquilo, participou e virou cúmplice. E é aqui que ele conecta diretamente os luciferianos, que estão por trás de Hollywood, a um feitiço global, comparando, né, ali com os vampiros, né, que precisam de permissão, ou seja, é necessário um consentimento implícito da sociedade através de uma exposição midiática. E ele argumenta que os comentários cômicos que às vezes surgem dessas programações preditivas servem para normalizar esses rituais e tornando as pessoas cúmplices ao se divertirem com isso. Ou seja, é um grande feitiço a nível global. Lembrando que quem fala isso é Roger Avary, esse famoso roteirista premiado com premiado ali com o Oscar de melhor roteiro, cinematográfico original. E existe, claro, né, ele vai comparar isso com as polêmicas recentes do Jeffin Frankenstein, né, e ele diz que as pessoas ali fazem coisas tão impressionantes, tão, grotescas que qualquer um ficaria impressionado. Então ele diz que esse pessoal manipula o show todo, tudo, cria uma grande ilusão e ele chega ao ponto de dizer que a realidade, como a gente conhece, ela é completamente falsa, porque existem pequenos grupos, porém muito poderosos, que controlam tudo, inclusive criando essa ilusão da realidade, né? Ele faz referências adicionais a cultos, a o ocultismo dentro de Hollywood, né? E ele faz comentários ali bem estranhos do filme De Olhos Bem Fechados, né, Eyes Wide Shut, e, ele disse que realmente ali o assunto é bem pesado. Ele diz que nesse filme, né, o personagem do Sidney Pollack, ele até fala em certo momento ali: "Você sabe o que essas pessoas fazem? Eu não vou te contar o que elas fazem, mas deixa eu te dizer, se eu te contar o que elas fazem, você ia ficar muito assustado". E aí, meus amigos, que a gente olha essa fala estranhíssima de um dos roteiristas de cinema mais célebres do mundo, e a gente compara
Lembrando que a fala também foi dita num dos podcasts mais poderosos do planeta, o maior podcast do planeta, que é o Joe Rogan Experience, e a gente compara com o que acontece no carnaval. Será que no carnaval também existe um consentimento coletivo como porta de entrada? Né? A gente viu lá o Roger Avery falando que os luciferianos precisam desse convite, assim como os vampiros, né? Eles contam antes, através da mídia, através das piadas, através das sketches, e aí quando você ri, se diverte, consome aquilo, você aceita, e isso cria um consentimento implícito. No carnaval não é muito diferente. A multidão em transe coletivo ali com samba, álcool, né? Uma libido explícita funciona também como um convite em massa, porque quando milhares de pessoas cantam, dançam e gritam a favor daquilo ali, e sentem prazer com aquilo e se divertem com aquilo, e se entregam ao desejo sem freio, elas abrem um portal também coletivo para o acesso dessas entidades libidinosas que entram exatamente porque receberam o convite dessa euforia coletiva e dessa liberação total, né? Roger Avery, ele fala até dessa programação preditiva, né? Quando ele fala, né, você assiste ali as coisas grotescas viram piada, então o tabu perde a força. No carnaval é a mesma coisa, a libido extrema, né? As pessoas se despindo publicamente, a libido acontecendo ali de forma desenfreada, o deixa rolar, vira uma rotina, que acontece todo ano nessa época, o que em outros dias seria absurdo e escândalo, né, ou pecado, vira não, é só uma brincadeira, né. Isso dessensibiliza a sociedade ano após ano, normaliza a hiperlibido, abrindo espaço para seres espirituais que se alimentam exatamente dessa energia libidinosa, desregrada e sem limites, né. Então, no carnaval, o deboche também, as piadas pesadas, o riso histérico, tá tudo liberado, funciona da mesma forma, porque quando a multidão se diverte e sente prazer e se alegra ali com uma fantasia extremamente libidinosa, ou de um bloco ali que está simulando uma grande, libido coletiva, a pessoa está selando cumplicidade espiritual nisso, né. Então as entidades espirituais adoram esse tipo de riso e de diversão, porque é uma espécie de aceitação coletiva em que as pessoas diriam: "Tá tudo bem, pode entrar", né. E aí, fora isso, né, existe uma egrégora que cria um feitiço coletivo temporário. O Roger Avery, ele descreve, né, o feitiço lançado pela indústria cinematográfica sobre o mundo inteiro, mantido ali por uma espécie de condicionamento midiático contínuo. Nesse sentido, também o carnaval cria uma egrégora temporária gigantesca, como se fosse uma entidade pensante coletiva alimentada pela emoção de milhões de pessoas, e durante esses dias dessas festas, essa egrégora vira um campo onde esses seres libidinosos que se alimentam da energia, seres espirituais que se alimentam da libido, se fortalecem, se manifestam em pessoas, em blocos, em ritos que acontecem durante o carnaval, ou seja, um grande ritual coletivo, anual, sazonal, muito poderoso, que se renova todo ano com o mesmo mecanismo, né? Da entrega em massa, mais a liberação libidinosa e mais o deboche. O Roger Avery também mencionou, né? Pessoas, seres humanos sendo entregue para entidades, né, isso sendo normalizado pela mídia, né, e no carnaval o que que acontece? Essa entrega, ela também acontece, ainda que seja, na maioria das vezes, de forma simbólica e energética, porque as pessoas sacrificam a sua moral, o seu pudor, o seu autocontrole, até a sua saúde devido aos excessos, né, do álcool, das substâncias ilícitas e da libido em nome da folia. Então essa liberação massiva de energia sexual e emocional alimenta diretamente esses seres que consomem essa energia dos excessos e dos prazeres carnais, essas energias baixas materiais, né? Há seres, por exemplo, que são até conhecidos por se banquetear com essas energias do desejo desenfreado. Ou seja, quanto mais o carnaval for sem limite, mais forte essas entidades ficam, né? E o Avery também diz que a realidade como nós conhecemos é falsa e que um pequeno grupo manipula tudo. Durante o carnaval, a sociedade, da mesma forma, entra num estado alterado coletivo, onde a realidade normal, tipo trabalho, família, regras, né, a moralidade desaparece temporariamente. É uma suspensão da ilusão coletiva para entrar numa outra ilusão, a da folia total e do prazer desenfreado. Ou seja, quem controla esse tipo de festa e a mídia que romantiza o carnaval e está sempre dizendo: "Ó, que coisa linda, que coisa legal", né. Liberdade pura, está de certa forma manipulando essa egrégora para que ela se mantenha forte e renovável. Ou seja,
Consentimento coletivo obtido pela exposição, pela participação, pelo riso, pela entrega emocional e libidinosa cria uma porta aberta para forças não físicas se alimentarem e agirem. Agora, se você entende isso, você vai se blindar espiritualmente. E como é que você se blinda espiritualmente? Você não participa desse ritual de reunião e sugar energia vital das pessoas, e você mantém a sua sanidade e busca ajuda naquele que é o único que pode te ajudar a se proteger nesse período, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo promete para aqueles que entregam a sua vida a Ele de forma verdadeira, de coração e de alma, ele promete que o anjo do Senhor vai acampar ao redor daqueles que o temem e vai os livrar. Ele promete que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. Ele promete que maldição sem causa não prospera. Ele promete também que o inimigo vem por um caminho, mas volta por sete. Porque quem entrega de verdade a sua vida para Jesus, reconhecendo Cristo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, você tem a sua casa firmada sobre a rocha, vindo sobre ela o vento, ela fica firme. E de maneira também que o mal não pode acessar a sua vida. Por isso eu repreendo, em nome de Jesus, na minha vida, na minha família e na tua vida, qualquer maldição espiritual, qualquer acesso espiritual, profetizo santidade, cura, libertação, renovo, salvação, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, o padrão moral de Cristo Jesus e você se adequando àquilo que a Bíblia ensina que é certo e que é errado e não se misturando com as coisas do mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Agora, não vos admireis se o mundo vos rejeitar, porque antes de rejeitar a vós, rejeitou a mim, disse Jesus. E o mundo vos rejeita, porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Então, lembre-se que Jesus disse em João 8,31: aquele que permanecer na minha palavra será verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a minha mensagem para vocês hoje. E além disso, para quem é da Arca, eu vou entregar uma reflexão profunda espiritual para te ajudar a se proteger dessa maluquice toda aí. É só você assinar a Arca aqui no link que está aqui embaixo. Tá no chat, tá fixo no topo do chat. Fazer a sua assinatura anual da Arca. Se você fizer a sua assinatura anual à vista, você tem R$ 198,50 de desconto, que equivale a 24% de desconto. Aproveite agora para você ter todos esses estudos que eu trago para vocês sobre como se proteger nesse mundo doido que está chegando no ano de 2026. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Valeu!